Essa Psicologia do desenvolvimento ciclo vital. Nessa terceira e última unidade, vamos estudar o desenvolvimento da meia-idade, também chamada de vida adulta média e tardia. É dos 40 aos 65 anos. Da mesma forma, iremos abordar o envelhecimento humano, as características do idoso e os aspectos da morte como término do ciclo de vida. O desenvolvimento na meia-idade. O desenvolvimento na meia-idade, 40 a 65 anos, pode ser ilustrado por um dito popular que diz: toda pessoa na vida tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Essa é a essência da generatividade, deixar sua marca no e para o mundo. Desenvolvimento físico na meia-idade, de 40 a 65 anos. É uma fase que contempla alguns paradoxos. Geralmente, por um lado, poderá haver uma grande satisfação conjugal e profissional, mas, por outro lado, pode haver um declínio físico que começa a ficar evidente. Período de paradoxos. Plena satisfação conjugal e profissional, filhos crescidos, maior intimidade do casal, cargos de chefia, aposentadoria, melhores condições financeiras, declínio físico, menor resistência física, envelhecimento físico. Papéis profissionais e familiares se afrouxam, maior opção de escolhas, não existe responsabilidade de criação de filhos e netos, aquisição de novos papéis, sogro, sogra, avô, avó. Há uma influência sobre a saída dos filhos, saída do lar para o casamento, para o trabalho fora da cidade natal. Nenhuma influência sobre o tempo certo da chegada dos netos ou sobre a incapacitação dos pais. Quanto à aparência física, os indivíduos tentam parecer mais jovens, embora a grande maioria aprenda a aceitar de maneira realista as mudanças que estão ocorrendo em si mesmos, como será discutido posteriormente junto com os aspectos psicossociais. Normalmente, as pessoas na meia-idade apresentam boa forma física, cognitiva e emocional. Papalia Feldman, 2006. Evidentemente, a forma física e as condições de saúde dependerão da história pregressa do indivíduo. Nessa fase, quanto mais o indivíduo se cuidar do ponto de vista físico, mais se beneficiará. O relógio biológico. O relógio biológico ele indica os primeiros sinais de envelhecimento: uso de óculos, cabelos brancos, pele com vincos, dificuldade em subir lances de escada, declínio da capacidade aeróbica. Pessoas mais jovens o tratam como uma pessoa mais velha. Filhos adultos, colegas de trabalho jovens, a percepção da incapacidade dos pais leva a perceber a própria incapacidade futura. O relógio social indica a sensação de maior conhecimento e experiência, maior sensação de controle e escolha, há mais tempo e energia para outros papéis, esposo, esposa, avó, avô, para aposentadoria. Um programa regular de exercícios físicos, iniciando no começo da idade adulta, pode ajudar a construir músculos e manter a força e a resistência na meia-idade e na velhice. Se, por um lado, muitos se sentem jovens e dispostos, o relógio biológico é implacável e o corpo começa a ficar mais lento. Quanto à aparência, os cabelos se tornam brancos e as rugas tendem a aumentar. Por volta dos 40 anos de idade, também é muito frequente o aparecimento de pigmentações na pele e adiposidades. A acuidade visual tende a diminuir de forma gradual, interrupta. Há uma perda gradual de audição aos 55 anos de idade. Diminui a sensibilidade ao gosto e ao cheiro. Além disso, a força e a coordenação diminui gradualmente. A perda de massa muscular, que é substituída por gordura, diminuição de habilidades motoras complexas, que envolvem muitos estímulos, respostas e decisões, mas que não resultam necessariamente em pior desempenho, porque o conhecimento baseado na experiência pode mais do que compensar as mudanças físicas. Papalia Feldman, 2006, 1998. Presbiópia é a perda da capacidade acomodativa dos olhos, também chamada de vista cansada. Presbiopia
é a perda de capacidade acomodativa dos olhos, também chamada de vista cansada, que gera dificuldade para enxergar de perto. Normalmente surge a partir dos 40 anos de idade. Pode ser corrigida por óculos ou lentes de contato. A presbiopia não é uma doença, é antes uma evolução natural da visão que diminui a capacidade de focagem em objetos ao perto. 40% da população mundial é presbítera e esse número tende a crescer. Homens e mulheres são afetados. Os primeiros sintomas são normalmente sentidos entre os 40 e 50 anos de idade. Ninguém pode escapar da presbiopia. Não pode ser prevenida. É um fenômeno natural. O importante é realizar regularmente exames visuais que poderão detectar também outras anomalias. A opção mais moderna para a compensação da presbiopia são as lentes progressivas que se adaptam às necessidades de cada olho em focagem precisa a qualquer distância. Clínica de Olhos, Dr. Paulo Jonathan, 2000. Muitas pessoas com 50 anos de idade optam por tarefas mais sedentárias e contemplativas em função de um descréscimo da capacidade física. Por exemplo, subir 20 andares é uma tarefa diferente para um jovem de 20 anos e para um adulto de 50 anos de idade. Provavelmente, a maioria das pessoas com 50 anos conseguirá subir as escadas de forma mais lenta e se cansará mais. Por outro lado, no que diz respeito ao trabalho, não há diferenças significativas. A maioria dos adultos médios tardios, quando goza de plena saúde, escolhe o melhor momento para se aposentar. No entanto, quando a saúde está fragilizada ou quando ocorre, entre outros, casos de alcoolismo, a pessoa sente mais intensamente o envelhecimento, restando-lhe poucas escolhas, e a maioria se aposenta mais cedo, muitas vezes com condições financeiras muito difíceis. A atividade sexual pode diminuir um pouco entre 40 e 50 anos de idade, provavelmente devido às causas não fisiológicas, como monotonia no relacionamento, preocupação com negócios, fadiga, entre outros. Papalha, Feldman, 2006. Por outro lado, algumas vezes os relacionamentos sexuais melhoram nesse período, porque são desvinculados da capacidade reprodutiva e, portanto, livres do risco de gravidez. A menopausa aparece como um evento marcante no desenvolvimento físico na meia-idade. Ocorre tipicamente entre 45 e 55 anos. As pesquisas Dan Bernard, 1989, Apud Papalha, Olds Feldman, 2006, revelam que a maioria das mulheres sente pouco ou nenhum desconforto na menopausa. A maior probabilidade dos problemas psicológicos associados à menopausa serem causados principalmente pela visão negativa do envelhecimento por parte da sociedade. Outro aspecto que pode ser vivenciado de modo diferente nessa fase é a gravidez. Após os 40 anos de idade, é muito mais frequente a mulher sofrer um aumento da pressão arterial em comparação com uma mulher de 25 anos. No entanto, após o parto, os órgãos de ambas tendem a funcionar igualmente. Já o climatério masculino tende a iniciar 10 anos. Outro aspecto que pode ser vivenciado de modo diferente nessa fase é a gravidez, após os 40 anos de idade. É muito mais frequente a mulher sofrer um aumento da pressão arterial em comparação com uma mulher de 25 anos. No entanto, após o parto, os órgãos de ambas tendem a funcionar igualmente. Já o climatério masculino tende a iniciar 10 anos mais tarde que das mulheres. Cerca de 5% dos homens sentem depressão, fadiga, menor impulso sexual, disfunções eréteis ocasionais e queixas físicas. As causas desses sintomas podem estar associadas a mudanças hormonais, causas psicológicas, adaptações às novas demandas, como por exemplo a morte dos pais, e atitudes culturais em relação ao envelhecimento. Feldman, 2006.